O plano de Flávio Bolsonaro desmoronou. Não aos poucos, de uma vez, e pelo lugar de onde ele menos esperava. Durante meses, o senador construiu a imagem mais cuidadosa da política brasileira. Herdeiro legítimo do bolsonarismo. Candidato presidencial em ascensão. O filho fiel que mantinha o sobrenome limpo enquanto o pai cumpria pena em regime domiciliar. Aliados declarando apoio. Pesquisas apontando crescimento. O próprio Jair Bolsonaro sinalizando nos bastidores que Flávio era o nome escolhido para 2026. Parecia sólido, parecia blindado. Mas existe um problema fatal quando você constrói um projeto político sobre um alicerce financeiro podre. Na hora errada, o chão some. E o chão sumiu quando um áudio vazou. Depois, veio a produtora do filme desmentindo tudo. Depois, a Globo News expondo as contradições ao vivo. E então, no momento em que Flávio mais precisava de silêncio dentro de casa, veio o golpe que nenhum assessor de comunicação consegue conter. Veio do próprio irmão. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo agora, cidade e horário. É sempre bom saber que esse conteúdo está chegando em cada canto do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque para entender por que o irmão foi quem destruiu o plano, você precisa entender como esse plano foi montado e qual foi o primeiro erro que abriu tudo isso. Era 8 de setembro de 2025. O Banco Central já tinha se posicionado publicamente, 5 dias antes, contra a compra do Banco Master pelo BRB. O escândalo do banco de Daniel Vorcaro já estava exposto. A Polícia Federal já havia aberto inquérito. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso político sabia que aquele banqueiro estava queimado. Flávio Bolsonaro sabia de tudo isso. E mesmo assim, foi cobrar dinheiro. Vale lembrar quem é Daniel Vorcaro. Não era um empresário qualquer. Era o dono de um banco que cresceu de forma meteórica exatamente durante o governo Bolsonaro. Um crescimento que levantou suspeitas desde o início, mas que foi permitido acontecer enquanto o Banco Central, sob o comando de Roberto Campos Neto, olhava para o outro lado. O Banco Master acumulou bilhões de reais em ativos podres, captou recursos de fundos de previdência estaduais, de correntistas comuns, do Fundo Garantidor de Crédito, e distribuiu esse dinheiro em forma de propina, imóveis subfaturados e contratos milionários para uma rede de políticos bolsonaristas. Vorcaro não era apenas um financiador, era o caixa de um esquema. E Flávio Bolsonaro sabia exatamente com quem estava lidando. No áudio enviado a Vorcaro naquele dia, o senador não pedia, cobrava, com a naturalidade de quem acredita que tem esse direito. Falava em parcelas atrasadas, em risco de paralisação, em compromissos não honrados. Citava diretores de cinema americanos renomados que poderiam se sentir lesados. O tom era de alguém que havia prestado um serviço e que exigia o pagamento combinado. O valor total? 134 milhões de reais. Pense no que esse número representa. Uma das maiores produções da história do cinema brasileiro, um filme que ganhou o Oscar, custou menos do que isso. Flávio Bolsonaro estava cobrando 134 milhões de reais de um banqueiro já investigado, 5 dias depois do Banco Central ter vetado publicamente a operação do Master com o BRB. Não era ingenuidade, era arrogância, era a certeza de que nada chegaria nele. A justificativa oficial? O filme sobre o pai. O Dark Horse, uma produção que seria lançada antes das eleições de 2026, com atores americanos, para contar a história de Jair Bolsonaro de forma heróica. Um projeto que misturava propaganda eleitoral com dinheiro privado, emendas parlamentares e, segundo as investigações, recursos de origem altamente questionável. Só que tem um detalhe que muda tudo. A produtora do filme,
a GoUp Entertainment disse que não recebeu um centavo de Daniel Vorcaro, nem do Banco Master, nem de qualquer empresa ligada ao banqueiro, nenhum centavo. O próprio Mário Frias, deputado federal bolsonarista e diretor executivo do projeto, confirmou a mesma coisa em nota pública. Uma produtora com menos de um ano de existência, sem nenhum longa-metragem no currículo, que aparecia como receptora de um dos maiores investimentos cinematográficos da história do Brasil e que negava ter recebido qualquer coisa de Vorcaro. Então, para onde foi o dinheiro? Flávio tentou responder essa pergunta numa entrevista que ele claramente não estava preparado para dar. A entrevista na Globo News foi, sem exagero, um dos momentos mais constrangedores da carreira política de Flávio Bolsonaro. E o mais revelador não foi o que ele disse, foi o que ele não conseguiu responder. Os jornalistas fizeram o trabalho deles. Apresentaram as datas, os valores, os áudios, pediram explicações simples. Flávio não conseguiu dar. Primeiro disse que havia um contrato de confidencialidade que o impedia de falar. Depois, admitiu que o contrato não existia mais. Então disse que o dinheiro tinha ido para o filme sim, mas não para a produtora. Tinha ido para um fundo. Qual fundo? Ele não sabia o nome exato. Onde ficava esse fundo? Nos Estados Unidos. Quem administrava? O advogado de imigração de Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto, um profissional com quase 30 anos de experiência em direito de imigração, sem nenhuma relação conhecida com produção cinematográfica. Pense bem no que isso significa. 134 milhões de reais solicitados a um banqueiro investigado. Dinheiro que não foi para a produtora, que passou por uma empresa nos Estados Unidos gerida por um advogado de imigração. Que esse advogado supostamente repassaria para o filme, e a produtora diz que nunca recebeu nada. Quando os jornalistas perguntaram por que ele não tinha contado isso desde o início, Flávio não respondeu. Quando perguntaram quem havia assinado o contrato de confidencialidade, ele não respondeu. Quando perguntaram diretamente se o dinheiro havia chegado ao Eduardo Bolsonaro, ele disse que não, mas sem conseguir apresentar nenhum documento, nenhum extrato, nenhuma prova concreta do contrário. A imagem era de um homem tentando explicar o inexplicável. Tremendo. E o pior ainda estava por vir. Porque naquele momento, em algum lugar, um membro da própria família estava preparando a postagem que destruiria o último argumento que Flávio tinha para se defender. Jair Renan Bolsonaro nunca foi o favorito. Dentro da família, era o de quem menos se esperava. O que o pai mandou calar a boca num comício eleitoral em 2024. Literalmente, na frente de todo mundo, sem cerimônia. O que os irmãos mais velhos sempre trataram como o caçula inconveniente. Eduardo tinha o prestígio internacional. Carlos tinha o controle das redes. Flávio tinha o projeto político. Renan tinha o sobrenome. E o sobrenome, dentro daquela família, nunca foi pouca coisa. Mas também nunca foi suficiente para garantir respeito entre os irmãos. Quem acompanhou os bastidores do governo Bolsonaro sabe que a relação de Renan com os outros três sempre foi tensa. Havia relatos de brigas físicas no Palácio do Alvorada, copos quebrados, portas danificadas, objetos arremessados. O pai chegou a mediar conflitos que nunca vieram a público na sua totalidade. Renan foi repetidamente mantido à margem das decisões estratégicas da família. Na campanha de 2024, quando tentou se eleger vereador, Bolsonaro fez campanha para o filho a contragosto. Cumprimentou Renan num comício, olhando para o outro lado, e disse apenas: "Cala a boca e não fala nada." Era o afeto disponível. Esse era o contexto quando o escândalo de Flávio explodiu. E foi exatamente Renan quem detonou a versão que Flávio havia construído com tanto cuidado. Num post público, direto e sem margem para interpretação, Jair Renan afirmou o seguinte: "A verdade sobre o filme Dark Horse já havia sido confirmada,
por quem de fato o produz. Não há um centavo de dinheiro público, Lei Rouanet ou qualquer aporte de Daniel Vorcaro naquele projeto. Acabou. Com uma postagem, Renan destruiu o único argumento que Flávio tinha. O impacto foi imediato. Não porque Renan fosse uma figura política de grande peso, mas porque era um Bolsonaro desmentindo outro Bolsonaro em público, sem coordenação, sem alinhamento prévio, sem a versão combinada que qualquer família em crise política tenta manter. Era o caçula, que nunca teve voz mostrando que sabia exatamente o que estava acontecendo e escolhendo não cobrir. Porque se o dinheiro não foi para o filme, e agora até o irmão confirmava isso, então só restava uma conclusão lógica. O dinheiro foi para a família Bolsonaro, e propina não é investimento em cinema. Propina tem contrapartida, propina tem destinatário. E o destinatário, segundo tudo que a Polícia Federal havia rastreado até aquele momento, apontava para um nome: Eduardo Bolsonaro, que vivia nos Estados Unidos com estabilidade financeira surpreendente, financiando lobby contra o próprio Brasil, sem fonte de renda declarada que justificasse aquele padrão de vida. Coincidência? Eu analisei cada peça dessa história com cuidado. E o que eu percebi é que o post de Renan não foi um deslize. Foi o estopim de uma reação em cadeia que a família Bolsonaro não estava preparada para conter. Porque a partir daquele momento, a Polícia Federal tinha o que precisava para fechar o cerco. O rastreamento financeiro feito pela Polícia Federal revelou um caminho que não deixa muito espaço para dúvida. O dinheiro saiu das mãos de Daniel Vorcaro, um banqueiro investigado por fraude bilionária, com vínculos comprovados com o crime organizado do Rio de Janeiro. Cruzou o Atlântico. E chegou a uma empresa registrada no Texas, administrada por Paulo Calisto, advogado de imigração, especialista em regularização de residência permanente, sem nenhuma experiência documentada em produção audiovisual. 62 milhões de reais confirmados, transferidos, saídos do Brasil, mas não chegaram ao filme. E aí vem a pergunta que a Polícia Federal está respondendo agora. Dessa conta americana, para onde foi esse patrimônio? Há uma hipótese que circula nas investigações e que parte do público já levantou com precisão surpreendente. O advogado Paulo Calisto é exatamente o profissional que cuidou do processo de regularização de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Green Card, residência permanente, estabilidade jurídica. O tipo de coisa que um deputado federal investigado precisaria para continuar vivendo no exterior com segurança, longe do alcance imediato da justiça brasileira. Um Green Card, pelo programa EB-5, voltado a investidores estrangeiros que aportam capital nos Estados Unidos, custa, em média, 5 milhões de dólares. É uma transferência milionária, um investimento real em ativos americanos que garante o direito de residência permanente. Segundo relatos que circulam nos bastidores das investigações, parte dos recursos financeiros transferidos para a conta de Calisto pode ter sido utilizada exatamente para isso. Não é uma condenação, é o que as investigações estão apurando, mas é um cenário que explica muita coisa. Explica por que Eduardo estava tão tranquilo nos Estados Unidos. Explica por que Flávio se comprometeu a estar sempre ao lado de Vorcaro, mesmo quando o escândalo já era público. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem agora é exatamente o ponto que a mídia tradicional ainda não está discutindo com a profundidade que merece. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça: a mansão de Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Um imóvel de alto valor, comprado de um fundo de investimento diretamente ligado a Vorcaro. Segundo as investigações, esse era o método favorito do banqueiro para distribuir recursos ilegais: vender imóveis milionários por um preço muito abaixo do valor de mercado. A diferença entre o valor real do ativo e o valor declarado na transação, essa é a propina, discreta,
Difícil de provar, mas não impossível de rastrear quando a Polícia Federal tem acesso aos extratos, às avaliações e ao histórico de transferências financeiras envolvidas. A riqueza acumulada por essa rede não aparecia em declarações. Aparecia em imóveis, em fundos, em contas no exterior. E a Polícia Federal estava rastreando cada centavo. Foi exatamente isso que obrigou o ministro André Mendonça a sair da posição em que se encontrava. André Mendonça chegou ao STF indicado por Jair Bolsonaro. Evangélico, conservador, aprovado pelo bolsonarismo como um nome de confiança dentro da corte. Durante meses, a postura do ministro como relator do caso Master foi vista como de baixa intensidade, cautelosa, lenta, sem o ritmo que a gravidade da situação parecia exigir. E havia razões para essa percepção. Mendonça herdou um caso explosivo, num momento politicamente delicado. O caso Master envolvia nomes diretamente ligados ao campo que o havia indicado ao STF. Qualquer movimento mais agressivo seria lido como uma traição. Qualquer movimento mais tímido seria lido como proteção. O ministro caminhou durante meses numa corda bamba, autorizando diligências, mas sem o ritmo que a dimensão da fraude parecia exigir. Brasília observava, a Polícia Federal trabalhava, e o público aguardava uma decisão que parecesse à altura do escândalo. Mas existe um ponto em que não dá mais para segurar. Com a mansão de Flávio comprada de fundo ligado a Vórcaro, com o dinheiro rastreado até a conta do advogado de Eduardo nos Estados Unidos, com o próprio irmão de Flávio destruindo publicamente a versão do filme, com a Polícia Federal com provas documentais em mãos, com operações já em andamento, como a que resultou na apreensão de 2 bilhões de reais na casa de Cláudio Castro, ex-governador do Rio e aliado direto da família Bolsonaro. André Mendonça foi encurralado pela realidade dos fatos. Não era mais uma questão de timing político. Era uma questão de impossibilidade jurídica de continuar no mesmo ritmo diante de provas dessa magnitude. O rastreamento financeiro estava completo o suficiente. As conexões entre Vórcaro, Flávio, Eduardo e os demais nomes da rede estavam documentadas. A pressão institucional, da PF, do Ministério Público, da opinião pública, havia atingido um ponto sem retorno. E então, as prisões foram ordenadas. Esse é o momento que o público esperava há meses. Não por vingança política, mas porque existe um princípio básico que qualquer democracia precisa respeitar. A lei precisa chegar em todo mundo. Não importa o sobrenome. Não importa quantos aliados você tenha dentro do sistema. Não importa quantos contratos de confidencialidade você assine. Quando o dinheiro deixa rastro, o rastro fala. E o que esse rastro estava dizendo era alto e claro demais para ser ignorado. Mas aqui preciso te contar uma coisa que a maioria dos veículos ainda não está discutindo com a profundidade que merece. O que a mídia não está te contando é simples. Isso não é o escândalo de uma pessoa. É o mapa de um sistema inteiro. E quando você vê o mapa completo, tudo muda. Olha com atenção. Daniel Vórcaro, dono de um banco que acumulou bilhões de reais de recursos de aposentados, correntistas e fundos públicos. Contas investigadas com vínculos ao crime organizado. Preso. Flávio Bolsonaro, senador que cobrou 134 milhões de reais de um banqueiro investigado, cujo dinheiro não chegou ao destino declarado e foi rastreado até contas nos Estados Unidos. Investigado. Eduardo Bolsonaro, deputado federal vivendo nos Estados Unidos, com estabilidade financeira não explicada, beneficiário aparente do dinheiro transferido via advogado de imigração, realizando lobby ativo contra interesses do Brasil junto ao governo americano. Investigado. Mário Frias, diretor executivo do filme, recebendo emendas parlamentares milionárias, encontrado em Dubai com Eduardo Bolsonaro exatamente quando era intimado por Flávio Dino a prestar esclarecimentos. Investigado. Cláudio Castro,
ex-governador do Rio de Janeiro, com a Polícia Federal na porta, 2 bilhões de reais apreendidos, ligações comprovadas com o mesmo esquema de corrupção que financiou parte da rede bolsonarista. Investigado. Nicolas Ferreira. 10 viagens no jatinho particular de Vorcaro durante a campanha eleitoral de 2022. Ciro Nogueira. Mesada de R$300 mil por mês. Imóvel comprado abaixo do valor de mercado. Empresa vendida por valor subfaturado. Investigado. Tarcísio de Freitas. 2 milhões de reais de campanha vindos de Fabiano Zettel, o principal operador financeiro de Vorcaro. Campos Neto, presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, que deixou o Banco Master funcionar por anos, enquanto a fraude crescia, sem intervenção. O banco só foi enquadrado depois que Galípolo, indicado pelo governo Lula, assumiu o cargo. Cada nome nessa lista é uma peça. E quando você junta todas as peças, não está olhando para escândalos separados, está olhando para um sistema. Uma estrutura de poder construída ao longo de anos, onde dinheiro de origem duvidosa circulava entre banqueiros, políticos, advogados e operadores financeiros, todos conectados pelo mesmo campo político, todos se protegendo mutuamente, todos acreditando que eram grandes demais para cair. O dinheiro não era só de Vorcaro, tinha dinheiro de aposentados do Rio de Janeiro, cujo fundo previdenciário foi usado para comprar títulos podres do Banco Master. Tinha dinheiro do Fundo Garantidor, recursos de proteção ao correntista comum. Tinha, segundo investigações em andamento, dinheiro da Prefeitura de São Paulo, repassado via ONG, para o mesmo projeto cinematográfico que serviu de fachada para o esquema. Dinheiro público, dinheiro do povo, usado para financiar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a mansão de Flávio no Rio, a candidatura presidencial de um homem que se dizia defensor dos mais simples. Isso é o que a queda de Flávio Bolsonaro revelou. Não apenas a queda de uma pessoa, a rachadura de um sistema inteiro que achava que estava blindado para sempre. O que caiu até aqui já é irreversível. A narrativa do filme, destruída pelo próprio irmão. A versão do contrato de confidencialidade, sem documento para apresentar. A imagem de candidato presidencial limpo e confiável, comprometida por um rastreamento financeiro que atravessa o Atlântico e chega a uma conta no Texas. A blindagem de André Mendonça, removida pela força das provas. Flávio Bolsonaro perdeu, em questão de dias, cada um dos pilares que sustentavam seu projeto político. Mas a história não acabou. Está longe de ter acabado. O que a Polícia Federal ainda está apurando é exatamente o que o público mais quer saber. Para onde foi o resto do dinheiro? Os 62 milhões confirmados são apenas parte dos 134 milhões cobrados. O que aconteceu com a diferença? O contrato fantasma existe de verdade ou foi uma invenção para ganhar tempo? Quem mais estava dentro desse esquema, além dos nomes já conhecidos? E o green card de Eduardo? Foi comprado com esse dinheiro? Ou existe outra explicação para a estabilidade dele nos Estados Unidos? Cada uma dessas perguntas está aberta. E cada uma delas pode trazer uma revelação ainda mais grave do que as que você acabou de ver aqui. Eu observei de perto cada desdobramento desta história. E o que eu percebi é que estamos no começo da segunda fase, não no final da primeira. As prisões ordenadas por André Mendonça são o ponto de virada. A partir daqui, o ritmo vai acelerar. Os delatores vão falar. As contas vão ser abertas. Os contratos vão aparecer. Ou a ausência deles vai confirmar o que muita gente já suspeita. É questão de tempo. Se você sente que essa queda ainda vai revelar muita coisa, e vai, então este canal vai continuar aqui, conectando os pontos que a mídia tradicional não conecta, trazendo a análise que você não vai encontrar nos telejornais de 3 minutos. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais gente que precisa entender o que está acontecendo de verdade.
Compartilha com alguém que ainda está tentando entender essa história. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque os próximos capítulos desta história vão sair sem aviso prévio, e você não vai querer perder. Antes de ir, me responde uma coisa nos comentários. Na sua opinião, Eduardo Bolsonaro será preso antes das eleições de 2026? Comenta aqui embaixo. Quero ler cada resposta. Valeu pro pessoal de Minas Gerais que tem comentado em peso por aqui. Vocês são incríveis. E se você quer entender como esse mesmo esquema se conecta com o colapso de Cláudio Castro no Rio de Janeiro e o que a operação da PF revelou sobre a rede de corrupção que dominava o Estado, esse vídeo está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado. É a continuação direta desta história. O próximo capítulo já começou.